poesia de Gregório de Matos. Quero lembrá-los de que o barroco foi a literatura produzida do século XVII. Não se esqueçam de que o século XVII foi marcado pelos reflexos da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. Então, nós vamos ter neste período aqui a tentativa de sintetizar os valores humanos, os valores racionais e os valores religiosos. Como resultado, nós temos uma época marcada por dúvidas, interrogações, por tensões, por contradições. Mas o que eu quero destacar hoje é a poesia satírica de Gregório de Matos. Só lembrando a vocês que a poesia de Gregório de Matos, ela tem uma subdivisão, ela é dividida em poesia lírica, e a poesia lírica, ela é religiosa, amorosa e filosófica. Não se esqueçam que a poesia filosófica é a poesia do Carpe Diem, tá? Aquela poesia em que o poeta mostra a consciência da fugacidade da vida, da efemeridade das coisas, da efemeridade do tempo, da vida. Esta é a poesia lírica dele. Lembrando também que convivem nesta poesia lírica de Gregório de Matos tanto características do cultismo quanto do conceptismo. A poesia lírica de Gregório de Matos, ela tanto apresenta características do cultismo, isto é, tem jogos de palavras, tem intenso uso das figuras de linguagem. Então, tem essa culto da palavra. Então, a preocupação com a linguagem. Mas a poesia de Gregório de Matos é uma poesia que também há esse desenvolvimento de uma argumentação, de um raciocínio lógico. Então, nós vemos na poesia lírica de Gregório de Matos características do cultismo e do conceptismo. Quero destacar ainda a poesia satírica de Gregório de Matos, porque não se esqueçam que a poesia satírica de Gregório de Matos é o primeiro momento na literatura brasileira que um autor brasileiro ele faz críticas. Ele usa a poesia como uma bandeira de luta. É o primeiro momento de uma literatura engajada, é a poesia satírica de Gregório de Matos. Por essas sátiras, ele ficou conhecido como Boca do Inferno. Vocês lembram disso? Boca do Inferno. Então, o Boca do Inferno, ele fez críticas à sociedade baiana do século XVII. Professora, a quem especialmente? A todos os segmentos da sociedade. Ele criticou padres, ele criticou comerciantes gananciosos, governantes, freiras. Então, a todos os segmentos que ele achava que não estava agindo de acordo com a lei, de acordo com a moral, ele fez críticas, certo? A linguagem de Gregório de Matos, nessas críticas, é uma linguagem coloquial que ela vai de uma crítica mais suave, mais sutil, a uma crítica muito vulgar. Então, é uma poesia de caráter erótico-irônica. Então, em alguns momentos, ele se utiliza de ironias, de um jeito mais sutil, fazendo críticas, então, a governantes, a comerciantes. Em outros momentos, ele é extremamente vulgar, utilizando uma linguagem de baixo calão, uma linguagem de baixo nível. A poesia satírica de Gregório de Matos, quero destacar também, ela é considerada a parte mais importante da obra do poeta. Então, entre a poesia lírica e a poesia satírica, a parte mais importante é a poesia satírica. Por quê? Porque é a parte mais inovadora. É o momento da literatura em que um poeta ele começa a se desvencilhar da influência de Portugal, da influência da literatura portuguesa. É o primeiro momento de um nativismo, de uma independência de um escritor brasileiro.
porque não se esqueçam que neste momento o Brasil ainda era colônia de Portugal. Mas nós temos na poesia satírica de Gregório de Matos esse primeiro momento de referência à vida brasileira, à sociedade brasileira, tá? Então, literatura do século XVII, o poeta de destaque é Gregório de Matos, que escreveu poesia lírica e poesia satírica, mas a parte mais importante da obra dele são suas sátiras. Eu vou agora fazer a leitura de uma dessas sátiras para vocês compreenderem com a linguagem mais sutil, porque os vestibulares no Enem, no SSA, eles nunca colocam os poemas mais eróticos e mais de baixo calão, com linguagem de baixo calão. Então eu vou fazer a leitura, um soneto. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras dos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então observem que ele faz críticas a diversos segmentos, né? Aos governantes que não sabem governar a sua cozinha e querem governar o mundo inteiro, aos fofoqueiros, aquelas pessoas fofoqueiras que cuidam do vizinho e da vizinha. Ele fala dos mulatos desavergonhados, que trazem os seus patrões com toda malícia, com toda picardia. E ele também fala dos comerciantes gananciosos, estupendas usuras nos mercados, daqueles comerciantes gananciosos. E ele conclui o soneto com uma ideia chocante, porque ele diz, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Quer dizer, só é rico quem rouba, né? Porque todos os que não furtam, muito pobres. Então, quem não rouba, continua pobre. Então, para enriquecer, na visão de Gregório de Matos, tinha que roubar. Então, é uma poesia muito atual. A poesia de Gregório de Matos, embora produzida no século XVII, ela é muito atual e exemplo de uma literatura